Jeremias 12, a partir do versículo 1. O Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça, porque os maus ficam ricos, porque os desonestos conseguem sucesso. Tu os plantas e as suas raízes se firmam, eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo? E a resposta de Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que com os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversas de amigo. E essa primeira parte aqui, o que chama bastante atenção, é que Jeremias, ele não consegue se conter diante de todas as situações aos quais os ímpios cometem, e ele está colocando: Senhor, parece que os ímpios eles fazem maldade, e as pessoas de Deus, as pessoas que levam a ti a sério, estão levando, não estão conseguindo ter um retorno. E Jeremias, ele é conhecido como profeta das lamentações, e aqui ele expressa a sua angústia diante da aparente prosperidade dos ímpios e da injustiça que ele via ao seu redor. Eu tenho certeza que nós mesmos, em alguns momentos a gente deve se perguntar: Senhor, mas por que algumas pessoas que fazem coisas erradas, elas continuam prosperando? No entanto, também vemos como Deus responde a Jeremias, ensinando-lhes importantes lições sobre sua justiça e soberania. E aqui, logo no versículo 4, Jeremias começa sua queixa a Deus, questionando por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. E aí Jeremias, ele se sente totalmente desanimado e confuso diante dessa aparente injustiça. E é natural que nós tenhamos dúvidas e perguntas a Deus nos momentos de dificuldade. Mas a grande questão é que Deus não deixa nada escapar aos seus olhos. As dificuldades que nós passamos, elas têm um propósito final melhor, porque Deus quer nos fazer cada dia uma pessoa melhor e a cada momento. Mas os ímpios, diante das maldades que eles vão fazendo, nós conseguimos entender que Deus é como se Ele estivesse prorrogando, dando oportunidade para que haja mudança. Mas se não houver mudança, a sentença de Deus ela chega. E é importante que a gente venha expressar esses sentimentos a Deus como Jeremias fez. É muito melhor que a gente venha falar com o Senhor, não obstante as situações adversas, para que a gente não venha murmurar, mas que a gente venha falar com Ele. Qual a diferença da murmuração e de algo que você pergunta a Ele, como Jeremias fez? É que você tem um particular com Deus. E quando você faz isso de forma pública, aí você transforma isso numa murmuração. Por isso que é muito importante que você rasgue o teu coração e falando para Deus tudo aquilo que você sente. Porque o que você está sentindo já não é nenhum sentimento oculto para Ele já sabe. Mas é bom você expressar. Porque em muitos momentos nós expressamos para as pessoas erradas. Pessoas que vão te fazer desanimar ainda mais, pessoas que não trarão respostas certas, mas ela, acima de tudo, podem, na terça-feira,
eu tive um momento de muito embate e muita coisa acontecendo, e me veio aquela sensação: Senhor, eu tenho que ministrar tua palavra daqui em poucas horas, mas tanta coisa acontecendo, pessoa me ligando, discutindo coisas que você não entende, e eu falei: Senhor, independente de tudo, eu compartilhei até com vocês. Isso foi legal, porque depois eu compartilhei com a Márcia e com a Cristiane as respostas de Deus, e a gente vê como Deus é fiel nas coisas, né? Eu falei: Senhor, olha, uma série de coisas aconteceram aqui nessa terça-feira, mas o Senhor tenha certeza que às 8 horas eu estarei ministrando a palavra, e que o Senhor me dê graça para poder fazer, porque eu não tenho condições. E assim foi. E aí, quando chegou no final da noite, Deus respondeu tudo aquilo que eu estava sendo afligido. Elas viram, e assim eu percebi que Deus queria que eu compartilhasse aquilo, porque para depois terem testemunhas até para ver como Ele responde. E isso é maravilhoso, sabe? Que a gente sabe que Deus, como a gente cantou aqui em louvor, podemos descansar, né? E nós sabemos que Ele nos guarda, Ele guarda realmente. Mas para isso é necessário compromisso. Não adianta a gente querer agir com Deus de qualquer maneira e achar que Ele vai estar sendo fiel naquilo que a gente não está sendo. Porque eu posso enganar o Alci, eu posso enganar a Cristiane, mas não vou enganar nunca Deus. E Ele sabe quando a gente tem um coração quebrantado nele mesmo, né? E aí, não obstante a tudo isso, sabe, Clair? Chegou na quarta-feira, eu fui num culto, que ninguém me conhece, o pessoal não sabe que eu sou pastor, não sabe que eu sou professor de teologia, não sabe nada. Alguma até me perguntou outro dia: você é novo convertido? Eu fiquei rindo, mas eu falei: eu sou servo, estou caminhando com o Senhor. E uma pastora, ela veio falar exatamente as mesmas palavras que foram ditas na terça-feira, só que outras palavras, mas com o mesmo sentido na quarta. E aí você vê a fidelidade de Deus, porque você não pense que a cada momento que a gente está investindo, buscando ao Senhor, a cada momento que estamos reunidos aqui com o propósito de buscar o Senhor, que isso está sendo em vão, porque não é em vão. O Senhor, Ele está presente, Ele vê nossas lágrimas, vê a nossa busca, e por mais que você possa pensar: mas o ímpio ele faz, ele pinta e borda, ele comete injustiça, e ele está impune. Não funciona assim com Deus. A hora vai chegar, o dia do Senhor vai chegar. Ele é o Deus do presente, passado e futuro. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê tudo. Verdade. E da justiça também. E aí no versículo 7 até o 13 agora, o Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que eu escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram nos meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Versículo 11 agora, capítulo 12. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. E aqui vem a justiça de Deus, né? Deus continua a falar com Jeremias sobre a sua justiça e o julgamento que cairá sobre os ímpios. Por mais que a gente fique pensando: Senhor, tu não está vendo? A justiça não deve acontecer agora. Mas tem momentos que Deus é infinitamente misericordioso. Ele vai dando tempo. Ele dá tempo para as pessoas, para ver se elas se arrependem, para que Deus venha poupá-las do castigo que está por vir. E às vezes as pessoas, elas são contínuas
nas coisas erradas, até que chega um momento do basta de Deus, né? E aqui Deus promete cuidar da sua herança, Israel, e punir aqueles que se afastaram dele. Mas Deus aqui ele faz separação entre aquele que o serve e aqueles que andam de engano, né? E isso nos lembra que, embora a injustiça possa prevalecer por algum tempo, Deus é o justo juiz supremo e sua justiça prevalecerá no final, tempo oportuno. Então, nenhum de nós, servos do Senhor, deve ficar pensativo que vale mais a pena estar com um ímpio ou diante das situações, porque parece que só o povo de Deus é que sofre diante dos embates, mas não é verdade, porque chega um momento que é a prestação de contas de Deus, né? E a confiança em Deus, assim como Jeremias, podemos enfrentar situações em que a vida parece injusta e difícil de entender, e talvez todos nós aqui estejamos passando por isso, né? Nesse momento é importante confiar em Deus e lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, e não algo específico aqui ou outra parte específica dele. Talvez seja importante a gente lembrar da nossa própria história e perceber alguns pontos que simplesmente nós estaríamos meio que soltos, mas Deus veio em nosso socorro. É nesse ponto que Jeremias ele nos faz lembrar que quero trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. E é nos momentos como esses que a gente se sente totalmente isolado, sozinho, que não tem mais qualquer perspectiva, né? E Ele tem um propósito em todas as situações, mesmo que não possamos compreendê-lo completamente. O remédio de Deus, as soluções de Deus, elas não são como as nossas, né? No caso que eu estou vivendo hoje, que eu ainda não posso compartilhar, chegou um momento que você fala assim, somente Deus, não tem qualquer tipo de solução. Entende, Rose? Entende, velho? Não tem qualquer solução. Somente a mão de Deus. E eu creio na mão de Deus. Porque é nesse formato ele que nos dá oportunidade para que a nossa fé ela cresça. A nossa fé, como um músculo, ele não vai crescer se você não exercitá-lo. E Deus ele tem o hábito de vir exercitar a nossa musculatura espiritual para que a gente venha a ter crescimento, né? Paciência e perseverança. Deus chama Jeremias a perseverar, mesmo quando confrontado com desafios aparentemente insuperáveis. E assim somos nós. Mas o Senhor não está bom, mas a situação não está aparecendo. Mas precisamos continuar confiantes naquilo que Ele prometeu, né? E aí, da mesma forma, somos encorajados a ser pacientes em nossa fé, confiando em Deus, que nos capacitará a superar as adversidades. Porque se a gente fala que o Senhor está no controle do barco, Ele está no controle disso, está no controle daquilo, mas a todo instante a gente fica apavorado, onde está a nossa confiança, né? Nós precisamos entender que, olha, o Senhor tu mandou a gente entrar no barco, entramos no barco, mas aí vem um vendaval, vem exatamente a tempestade e o barco começa a se tornar. E aí, o que nos cabe? Senhor, tu está no controle desse barco, eu não tenho o que fazer, eu só posso agora descansar, mas continua fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que você consegue expressar, que Deus vai se agradar, porque senão algumas pessoas elas funcionam como gangorras espirituais, né? Uma hora busca muito, aí algo vem, aí ela logo, eu vou chutar o pau da barraca, vou fazer tudo aquilo que não agrada, e aí fica nessa oscilação, e Deus quer que a gente tenha continuidade buscando a Ele, né? Exatamente. E a promessa de Deus é que sua justiça prevalecerá, nos lembra que no final todos serão responsabilizados por suas ações. Deus não vai responsabilizar por não ter cometido algo, mas todos nós prestaremos contas daquilo que nós fizermos, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Por isso que é muito importante você todo dia colocar tua cabeça no travesseiro e você entender que, olha, não, eu posso deitar porque o Senhor
sabe que eu estou tentando fazer, mesmo com minhas dificuldades, com minhas limitações, eu continuo fazendo aquilo que agrada a Ele. Eu não estou procurando revidar algo que tem sido feito de errado, eu não estou procurando fazer tudo aquilo que não vem a agradar ao Senhor, mas eu continuo na posição com Ele, porque eu sei que no momento oportuno Ele trará aquilo que Ele prometeu. Me parece que em alguns momentos que os ímpios, apenas os ímpios, estão prosperando, né? A hora dele nunca chega. E a gente vê, às vezes, até questões policiais que a gente vê na notícia, os caras, às vezes, tantos anos cometendo uma série de coisas, e aí chega uma hora que chega. E a gente pensa que não, mas os olhos de Deus continuam atentos, né? E na parte final, agora, só para concluir essa primeira parte, vemos um retrato da luta de Jeremias com as questões de justiça e sofrimento. E Deus responde a ele, chamando a confiar em sua soberania e justiça. Lembrando que Deus fala que Ele é o nosso justo juiz, independente de que o quadro ou as circunstâncias possam se apresentar contrárias, né? Ele também nos coloca que nos lembra que a importância de confiar em Deus, ser paciente e perseverante em nossa fé. Se nós tivermos resposta imediata diante daquilo que nós estivermos sofrendo, rapidamente ela não criará raízes. Já pararam para perceber isso? Se diante de uma adversidade da massa, a resposta, ela ora aqui, não que Deus não possa fazer, Ele pode fazer, mas às vezes precisa o quê? Que aquilo crie raízes para que você lembre que aquilo não possa passar desapercebido. Porque tudo aquilo que é repentino, passageiro, você não lembra. Não dá valor. E Deus, Ele sabe que Ele é um exímio professor, né? Ele tem toda a didática nas mãos dele, e Ele sabe como é necessário a gente ter um tempo passando para que aquilo venha ser marcante e você possa lembrar, caramba, olha, eu passei um tempo sofrendo por isso, mas Deus veio em meu socorro e me trouxe solução. Vocês podem pensar nisso, lembrar disso. Tudo aquilo que vem rápido e numa solução rapidamente, a gente esquece. Nós somos assim, né? E nós precisamos, né, confiar na justiça divina, mesmo quando confrontado com situações difíceis e aparentemente injustas, né? Então, não fique pensativo, que aquela outra parte, ou que outras partes fazem maldade e continuam impunes. Não funciona assim com Deus. A hora chega e quando o martelo é batido, a consequência vem. E também para você valorizar, né? Porque senão você não valoriza. Exatamente. A coisa é muito rápida, aí você não esquece de agradecer a Deus. Algumas situações... Ele é glorioso, né? Não. Em algumas situações a gente descobre alguns relacionamentos, até de amizade, quando a palavra não, ela surge. E aí se mostra realmente o que acontece, como está estruturado alguns relacionamentos, algumas situações, né? E agora no capítulo 16, Deus diz não a Jeremias sobre a questão de casamento. Ele não quer que o profeta se case. E o tema dessa segunda parte é a obediência radical de Jeremias. E Jeremias, ele é conhecido como profeta das lamentações, né? Mas ele também é um exemplo notável de obediência radical a Deus. E eu acho isso maravilhoso de Jeremias. Ele continua firme em obediência a Deus, mesmo diante de algumas situações que ele não concordava, né? E encontramos episódios surpreendentes em que Deus ordena que Jeremias se abstenha de casar e de ter filhos. E agora nós vamos explorar esse pequeno trecho, né? Capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor Deus falou comigo novamente, Ele disse: não case, nem tenha filhos nesse lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui,
e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças terríveis, ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco, serão mortos na guerra ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. E a gente consegue observar que a ordem de Deus, né, nesse versículo, ele dá a Jeremias, e parece uma ordem incomum, porque a gente sabe que Deus ele tem sempre um verdadeiro apreço pela união, né, pela família, mas ele diz para Jeremias para ele não se casar, não ter filhos, e também não participar de festas, de luto, enfim. E essas restrições eram para serem um sinal para o povo de Judá de que a destruição estava por acontecer. Viram que a gente leu agora há pouco no capítulo 12 sobre a questão dos ímpios? E a gente consegue perceber claramente que a conta chega em algum momento, né? E Deus ele coloca para Jeremias que não era o momento apropriado para ele. E tem momentos na nossa vida que Deus diz não. Às vezes é um não de um relacionamento, às vezes é um não de um negócio, às vezes é um não que você está tão empolgado por fazer algo e Deus fala que não é para você fazer. E por que Deus fala isso? Será que um pai teria prazer em dar um não para algo que trouxesse satisfação para o filho? Lógico que não, né? E Deus sabedor de todas as questões, porque tem muitas situações que as pessoas podem te enganar, elas podem não ser sinceras diante de ti, mas de Deus ela não engana. E tem muitas situações que Deus ele coloca que o não é necessário para que você não venha chorar lá na frente, que você não venha ter uma decepção lá na frente. Seria tão bom se no nosso início de caminhada cristã a gente tivesse esse discernimento, né? Tantos erros cometidos por mim, tantas situações cometidas por mim no passado, tenho certeza que elas teriam sido diferentes se eu já tivesse conhecido ao Senhor naquele momento oportuno. Hoje nós temos essa oportunidade de Deus nos dar discernimento diante das pessoas que estão diante de ti, que diante de enganos, diante de mentiras, diante de situações, mas Deus não nos deixa enganados. Ele continua firme contigo. E aí você fala assim: Senhor, mas por que isso? Eu me alegrei tanto em fazer isso, eu me alegrei tanto em começar esse relacionamento, eu me alegrei tanto em realmente, a partir de um convite de uma sociedade, o Senhor disse não, mas Ele sabe lá na frente o que virá, né? Mas a gente às vezes até fica chateado com o Senhor, mas Tu me disse não, Tu não tem prazer em me alegrar? Muitos de nós às vezes falam isso. Quantos alunos eu já ouvi falar isso? Mas professor, tantas questões são colocadas e parece que Deus tem um prazer em falar não para mim, para não fazer com que eu me sinta feliz. E não é isso. É porque Ele sabe que lá na frente, e tem situações que Deus está trabalhando na tua vida para que você seja bênção na vida do outro. Porque às vezes a mulher de Deus quer um homem de Deus, mas às vezes ela não é uma mulher de Deus para esse homem de Deus, e vice-versa. E a gente às vezes esquece disso. A gente tanto quer, a gente tanto ora, mas será que realmente eu sou uma pessoa que agrada ao Senhor? Eu estou na posição com o Senhor para ser bênção na vida de um outro homem de Deus, ou para ser bênção na vida de uma mulher de Deus? E a gente não pode esquecer dessas situações, né? E quando ele coloca aqui, no versículo 4, eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles. E o que ele está falando aqui? Vocês devem se lembrar da invasão babilônica. A hora chegou. E é isso que a gente às vezes esquece. Aqueles que tinham compromissos com Deus, eles não resistiram, eles não lutaram, porque eles confiaram na voz do profeta Jeremias, que era o porta-voz de Deus. Todos aqueles que pegaram armas e que lutaram contra os babilônios, eles foram mortos. Todos esses foram aqueles que não confiaram na palavra de Deus. A hora de Deus, a sentença, ela chega, não tem jeito, né?
E aqui Deus explica porque deu a ordem a Jeremias. Ele queria que Jeremias e o povo de Judá entendessem a gravidade da situação. A maldade acontecia, a corrupção acontecia, balanças desonestas, adultério acontecendo da torta e direito, as casas de prostituição sempre cheias, e Deus querendo que o povo mudasse o estilo de vida, mas não mudava. E aqui a gente consegue perceber que a proibição do casamento e de festas era um lembrete visível de que o julgamento estava chegando e a vida normal seria interrompida. Quando o cerco se fechou, pessoas começaram a comer até esterco de animais, enfim, coisas horríveis. Por quê? Porque a fome chegou. E era uma mensagem dos juízos de Deus sobre o povo que, devido à sua própria rebelião e idolatria, mas a obediência de Jeremias a Deus, mesmo quando as ordens eram difíceis de entender, nos lembra da importância da obediência radical. Quando Deus fala, olha, não quero que você inicie algo ali, porque aquilo vai te trazer sofrimento, mas a gente às vezes nós nos achamos autossuficientes. Não, Senhor, eu estou preparado, eu vou em frente, na hora H eu saio daquilo porque eu sei que eu tenho estrutura para aguentar. Só que em muitos momentos, quando você se vê, você já está enredado naquilo e você não tem como sair, né? Devemos também estar atentos em nossas vidas, que Deus tem um plano para cada um de nós, tem um propósito, Ele tem um projeto. A gente precisa ficar escorado naquilo que Deus falou, que Ele te prometeu. Se você tem convicção clara de que houve uma promessa, e ainda mesmo que ela não tenha acontecido, permaneça nela. Você já deve ter observado que Deus vela para que a palavra dele venha se concluir, e assim na nossa própria vida. Tudo aquilo que ele falou vai se concretizar, mas é necessário que a gente esteja no centro da vontade dele, né? E as consequências da desobediência. A ordem dada a Jeremias foi um lembrete das consequências da desobediência do povo. E aí devemos considerar as consequências de nossas ações e escolhas. Você escolhe estar submisso ao que Deus determinou, ou você tem autonomia para ter a escolha na tua mente, você faz o que dá na tua cabeça, mas aí nós somos o quê? Nós somos prisioneiros das nossas próprias escolhas erradas. A gente não tem como fugir a isso. Uma coisa é como crianças iniciando o Evangelho, outra coisa é quando a maturidade ela já chegou. Nós não podemos dizer para Deus que nós somos inocentes mediante aquilo que Ele nos alertou, porque em algum momento Deus vai te alertar sobre uma decisão que você está prestes a tomar. Mas assim mesmo, algumas pessoas, mas eu conheço uma série de amigas que Deus sinalizou situações antes de uma união que estava por acontecer. Não foram uma, duas não, foram 5, 6, e elas têm contato comigo até hoje. E Deus claramente falou, olha, não é para você isso, porque isso vai ser transtorno para a tua vida. Mas a pessoa foi lá e tomou. Teimosia, né? Eu sei que algumas delas vão estar ouvindo esse áudio, mas nenhuma delas foi citado o nome, infelizmente. Mas é o que acontece, porque Deus alertou, Deus falou claramente, não vá por esse caminho, porque por esse caminho será um caminho de dores. Mas, eu quis, eu estava empolgado, eu achava que era bom, aquilo era... Mas Deus sabia futuramente o que aconteceria. Será que não seria melhor a gente se livrar de situações que vão trazer dores, que vão trazer situações que vão nos entristecer? Porque Deus, Ele tem o maior prazer de trazer o melhor para a tua vida, para a minha vida. As adversidades são apenas ferramentas temporárias para Deus te levar ao crescimento espiritual, apenas isso. Mas a proposta final de Deus, ela é sempre melhor e maior. Não tenhamos dúvida em relação a isso, né? E aqui, diante dessa passagem, ele nos desafia a considerar a obediência radical a Ele, né? A Deus, e a compreender o tempo de Deus em nossas vidas e a refletir sobre as consequências das nossas escolhas.
se desejarmos escolher, ao invés de ser submisso ao que Deus quer na nossa vida, pagaremos o preço. Não tem como nos livrar disso, sabe? Hoje nós somos um povo de Deus, somos pessoas que temos um ao outro para desabafar, para abraçar, para em algum momento compartilhar situações, e eu dou glória a Deus por isso, sabe? Porque às vezes nós temos pessoas que conhecemos muitas, mas às vezes não temos tantas pessoas em quem confiar, que simplesmente aquilo seria espalhado aos quatro ventos, né? Então, se temos pessoas amigas, se temos ombros amigos para que possamos compartilhar, que a gente encontre um no outro formas de poder caminhar junto, sabendo que Deus ele tem um propósito, um plano melhor para cada um de nós, né? E nós somos chamados a confiar na sabedoria de Deus em nossa jornada de fé. Então, que a gente não venha desanimar diante das circunstâncias que vão aparecendo, mas que a gente também não se estribe naquilo que você considera como entendimento acima de Deus, porque quando você faz as suas próprias escolhas e você não olha para Deus, você simplesmente está colocando Deus de lado diante daquilo que você está fazendo. Não seria melhor deixar a direção, o leme, tudo na mão dele? Seria, né? Essa terceira ministração, o título seria O Olheiro e o Barro, moldados pela mão de Deus. Então, capítulo 18 do livro de Jeremias, e o título O Olheiro e o Barro, moldados pela mão de Deus. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Versículo 5. Aí o Senhor me disse: 6. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o olheiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do olheiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. E aqui o profeta ele é instruído a visitar a casa de um olheiro, onde Deus ensina uma lição importante, né, sobre sua soberania e habilidade de moldar nossas vidas. Uma passagem bastante conhecida, né? E aí quando a gente observa o versículo 4, quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. E cada pote desse, ou cada barro desse, somos nós, cada um de nós, né? E aí, nesse momento, ele observa o olheiro trabalhando com um pedaço de barro no torno, né? Se o vaso que o olheiro estava moldando se deformasse, ele o recriaria conforme desejasse. E assim, essa imagem, ela representa o controle de Deus sobre a vida de Israel. Só que a vida de Israel está falando claramente sobre nossas próprias vidas, né? Porque quando nós caminhamos na presença de Deus, nós temos vários objetivos, nós temos vários sonhos, nós temos vários projetos. Só que Deus, ele tem como prioridade, eu gosto muito dessa palavra, prioridade. Sabe por que eu gosto muito dessa palavra? Para que a gente não fique perdendo tempo com coisas desnecessárias. E assim somos nós. Quando a gente simplesmente está parado aqui, está incomodado porque uma criança está brincando, quando um grupo de pessoas está tomando café, você se incomoda com pequenas coisas, mostra claramente que você precisa ser muito trabalhado, porque a prioridade é algo importante na nossa própria vida, e nós precisamos ter isso, porque senão nós perdemos foco. A gente às vezes vai se preocupar com coisas pequeninas que não agregam, que não somam. Já viram pessoas que às vezes se tornam intolerantes com qualquer coisa? Às vezes tem pessoas que ficam intolerantes pelo teu modo de falar, pelo teu modo de andar. Às vezes tem intolerância pelo modo como você se alimenta, como você
Meu Deus, então isso se torna difícil. E a gente sabe que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que a gente olhe para o outro e saiba a diferença. Existem diferenças, mas diante da minha imperfeição, com a imperfeição daqueles que me rodeiam. Se nós formos radicais, taxativos, e não ceder a nada, e não entender que cada um possui limitações, cada um possui defeitos, e a gente vai sempre olhar para o nosso próximo, a todos aqueles que estão ao nosso redor, e a gente achar que aquela pessoa tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, vai ser difícil. E aí a gente entende que como se torna difícil a convivência. E aí vai de encontro, eu não estou nem olhando mais para o esboço, mas diante da autoavaliação. Que se você tem uma autoavaliação e você acha que você é uma pessoa que é muito boa, mas você, diante das circunstâncias, você é intolerante com qualquer tipo das limitações das pessoas que estão ao teu redor, desculpe, mas você precisa ser trabalhado cada vez mais pelo Senhor. Mas, Senhor, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas se isso está latente no teu ser, isso mostra que você precisa e continua sendo trabalhado, necessário isso. Porque você não vai ser bênção na vida do outro, e você vai entrar em embates, sabe? Como vocês têm conhecimento, eu trouxe minha mãe recentemente para minha casa, porque ela estava morando sozinha lá, e eu fiquei preocupado com a idade avançada dela. E até que chegou um determinado momento, eu falei, Senhor, mas às vezes eu tenho que falar coisa várias vezes, a mesma coisa. Senhor, às vezes eu estou falando, ela não está ouvindo bem. E Deus falou em um determinado momento, sabe o que? A tua hora também vai chegar. E eu aprendi que eu precisava ainda ser mais tolerante das coisas que eu tenho vivido. Sabe por quê? Porque a idade chega para cada um de nós, as limitações chegam para cada um de nós. Às vezes você precisa explicar para uma pessoa algo que é muito simples, mas às vezes é muito simples para você, e eu não estou colocando a minha mãe, estou colocando agora outras pessoas. Às vezes as pessoas são limitadas até na questão de cultura, de conhecimento, mas a gente precisa ter essa ideia de que, bem, aquela pessoa ali ela não é tão capacitada, ela não tem tanta inteligência para a compreensão daquilo, mas cabe a cada um de nós ter paciência, ter tolerância com o outro. E isso vão se formando relacionamentos, mas os relacionamentos eles podem ser supérfluos. Por quê? Porque a gente às vezes nós somos radicais com as coisas, e aí eu não simplesmente não aceito o Alcir, porque de repente ele gosta muito de, sei lá, de conversar muito, de falar muito. Aí tem outro que é muito reservado, não quer falar nada. E eu também. E aí, o que nós somos? Nós somos pessoas imperfeitas. E Deus nos dá o coração quebrantado para entender que cada um de nós temos limitações. Senão o tempo todo seremos radicais, intolerantes, e os nossos relacionamentos não serão saudáveis. Precisamos ter isso em mente, que Deus quer trabalhar em nossa vida. Por isso que o vaso com o olheiro, ele está moldando. Para quê? Para que a gente se torne um vaso tratado por Ele, e não cheio de mazelas, cheio de amarguras vindas de relacionamentos, amarguras vindas de infância, ou de situações que alguém te difamou, alguém que falou mal de você, ou alguém que possa ter feito qualquer tipo de coisa. Deus quer que você olhe para frente, e que tudo isso você coloque no altar dele, para que ele trate o teu coração, para que a gente tenha esse relacionamento saudável. Mas o relacionamento saudável fala em todos os aspectos, desde amizade, de relacionamento sentimental, enfim, todos eles, não apenas um, sabe? E aí a gente consegue perceber que Deus ele continua com o controle de todos, e está disponível como um olheiro. Estamos disponíveis na mão dele, mas poucos se deixam ser trabalhados por Deus. E por quê? Porque nós somos às vezes pessoas difíceis. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas você não chega para o Senhor e fala assim, Senhor, me transforme da maneira como tu quer, coloque em mim um coração da forma como tu queres, e não da forma como eu quero, porque eu sou uma pessoa imperfeita.
E aí Deus pode tanto abençoar quanto julgar com base na resposta e obediência do seu povo. E nós somos seu povo, né? E a mensagem é clara: Deus é soberano e tem o direito de moldar e transformar as pessoas, as nossas vidas, de acordo com o seu propósito. No entanto, a gente consegue perceber que algumas pessoas se deixam ser trabalhadas e outras pessoas são com a dura cerviz, elas não querem deixar. E aí ela vem com aquele estigma, né? Eu fui criado dessa forma, eu nasci dessa forma, eu vivi dessa forma até hoje e eu vou morrer dessa mesma maneira, né? É o que muitos falam, né? Da grande questão da Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Exatamente. E Deus não chamou para a gente para ser dessa forma, porque Ele nos chamou para ter novidade de vida. Mas você quer novidade de vida se você não deixa que Deus te transforme para uma nova vida. E aí parece algo totalmente contraditório. Eu quero uma nova vida, mas eu não me deixo trabalhar para que essa nova vida venha acontecer. E a nossa vida fica uma espiral de rotina, que a gente não consegue sair do lugar, né? E aí no versículo 8: mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Então Deus chama o povo de Israel para se arrepender e mudar seu caminho para evitar o julgamento, né? E a lição do olheiro, ela nos lembra claramente da soberania de Deus em nossas vidas. Nós temos alguém que é psicólogo, que é um pai, que tem um amor tremendo pela vida de cada um de nós e está disponível 24 horas, não tem férias, não tem nada. E Ele quer que a gente, às vezes, Senhor, leva embora essa mazela, Senhor, leva embora esse rancor, Senhor, tira de mim essas situações que às vezes só em lembrar me traz até um aperto no coração. Se existe isso, entregue para o Senhor, peça para que Ele... Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Na minha início de caminhada cristã, eu tinha muita dificuldade de perdoar as pessoas. E aí eu cheguei em determinado momento que eu falei para o Senhor: Senhor, olha só, Tu coloca na Tua palavra para que haja perdão, mas eu mesmo não consigo ter isso em mim. E aí quando eu percebi, com o passar do tempo, eu já não sentia mais nada. A pessoa fazia algo comigo, depois eu falava naturalmente. Mas assim, a prudência, ela não desapareceu. Porque Deus nos traz o que? Prudência. Você sabe que se existe alguém que está sempre agindo desonestamente, está fazendo... Deus não deseja que você simplesmente abandone tudo isso, né? Mas que você seja prudente diante das circunstâncias, para que você não venha, né, cair nas armadilhas do próprio inimigo, né? Não te dá amnésia. Exatamente. Então, nós devemos confiar na soberania de Deus, né? E na sua própria na soberania e na sabedoria de Deus, para que Ele tenha o melhor para a nossa própria vida, para que a gente não venha ficar como refém diante de tudo aquilo que Ele tem reservado para nossas próprias vidas. Amém? Queria orar para